tarde, boa noite para aqueles que vão nos acompanhar logo mais. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse encontro formativo. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Marta Prado, sou PCNP de Geografia da Diretoria Regional de Itapecerica da Serra. Gostaria de agradecer a todos os professores coordenadores, aos professores de História, de Geografia, de Sociologia e de Filosofia que nos acompanham, e todos os demais profissionais que estão juntos nessa caminhada. Desejo a todos um excelente dia de formação. Para iniciar, então, essa pauta formativa, gostaria de começar fazendo uma pergunta para vocês. Será que é possível criar sinergia, estimular engajamento nas nossas práticas pedagógicas? Será que ao preparar nossas aulas, o desenvolvimento das habilidades, as projeções que nós fazemos, nós focamos nesse pequeno detalhe? E será que esse pequeno detalhe faz uma grande diferença? Será? Convido a vocês a percorrer esse caminho para juntos conseguirmos tentar responder perante toda a nossa bagagem. Para preparar essa pauta, eu tive que tomar uma decisão, tive que decidir. Decidir na educação, né, na prática pedagógica, ela é algo, às vezes, até assustador. Quando nos deparamos com o nosso público-alvo, que no caso são vocês, ainda é mais complicado. Se tratando na área de ciências humanas, sociais, aplicadas, bem mais difícil. Mas vamos lá. Eu construí um caminho. Eu pensei, qual é o abismo ou a lacuna que existe entre eu e vocês? Nos caminhos que nós percorremos e em todos os caminhos que vocês juntos percorreram na educação. O que nos une e o que nos separa? Eu pensei. Primeiro eu tive que ter clareza, né? Clareza do que eu ia propor, do tema que eu ia propor essa semana. A segunda coisa era decidir, né? Qual caminho tomar. E aí eu decidi. Será que é a melhor estratégia? Será que é o melhor tema? Será que é a melhor metodologia, abordagem? Eu não sei se nós vamos acertar, se eu vou acertar no caso, ou se eu vou errar, ou se é uma questão de erro ou acerto, ou de aprendizado. E para construir essa pauta, eu decidi tomar um caminho. E acreditando que é no caminho, no percurso, que nós vamos encontrar nossas respostas, não no destino. Então, convido todos vocês a fazerem essa caminhada junto comigo. Vamos acertar, vamos errar, vamos dialogar, vamos discordar, mas é esse o propósito, discordar, aprender com o outro, né? Olhar o caminho que o outro percorreu e analisar as potencialidades, né? As habilidades que o outro tem que pode contribuir comigo e juntos, né? Trabalharmos com um propósito em comum. Vou falar um pouco sobre o tema, a decisão tomada e os objetivos gerais. Então, diante do cenário, né, que nós estamos acompanhando, escolhi o tema Criando Sinergia e Estimulando Engajamento, envolvendo habilidades essenciais. Nesta pauta, o foco é refletir sobre as ações planejadas e os procedimentos pedagógicos adotados para o desenvolvimento das habilidades do terceiro bimestre, com foco em recuperar as habilidades anteriores. Buscando maior clareza sobre o espaço, lacuna, em que se encontra entre os estímulos dados e as respostas obtidas
no processo de ensino e aprendizagem. Analisar as possibilidades de desenvolvimento de práticas pedagógicas que possam preencher essas lacunas, buscando desenvolver habilidades em si e no outro, que proporcione maior engajamento no processo de produção de conhecimento, por meio da construção de sinergia constante, para assim aprimorar nossas práticas pedagógicas, agregando valor constante ao desenvolvimento das habilidades essenciais do bimestre referente à área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Currículo Paulista e Currículo Oficial do Estado de São Paulo, a partir da apresentação de boas práticas que contemplam o tema. Vamos aos objetivos específicos. Primeiro, refletir e construir uma síntese das discussões realizadas sobre a importância do engajamento e da sinergia no processo de ensino-aprendizagem e o desenvolvimento das competências específicas e gerais da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Refletir sobre a avaliação do processo de ensino e o impacto que a falta de sinergia e de engajamento podem provocar no processo. Refletir sobre o projeto de vida, eletiva e tecnologia e inovação dentro dessa perspectiva. Dialogar e reavaliar as estratégias utilizadas pelos docentes para o desenvolvimento das competências socioemocionais, considerando as particularidades pedagógicas durante o período de pandemia da Covid-19. Apresentar as sugestões, ferramentas, aplicativos, programas e refletir sobre as estratégias utilizadas concernentes a temáticas apresentadas. E relacionar as possibilidades de práticas pedagógicas alinhadas ao currículo paulista e ao currículo oficial do Estado de São Paulo. Então, vamos às atividades. Como toda pauta formativa, desde o início da elaboração das mesmas, nós decidimos dividi-las em 2 momentos. Então, vamos ver como essa pauta irá ser desenvolvida. Atividade 1, abertura e leitura da pauta, que estamos fazendo nesse momento. Atividade 2, apresentação de vídeo de introdução, que é o momento de sensibilização, ao qual esse momento é tão importante que ele dá um olhar diferenciado sobre a temática a ser desenvolvida. Como nós fazemos nas nossas aulas o levantamento prévio dos conhecimentos dos nossos alunos, ele é um momento muito importante. Atividade 3, a retomada das pautas anteriores, da abordagem teórica à luz da BNCC e habilidades essenciais da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. E depois a avaliação. Na atividade 5, será feita a avaliação de processo de ensino e o impacto que a falta de sinergia e engajamento podem provocar nele. Atividade 6, a apresentação das boas práticas disponibilizadas pela rede. Vamos trazer algumas práticas específicas das nossas escolas para nós analisarmos. Atividade 7, apresentar e reforçar a importância da utilização das tecnologias, aplicativos, programas, tutoriais, no planejamento pedagógico. Vamos dar algumas dicas de ferramentas que nós podemos utilizar, e a forma a qual nós podemos utilizar nas nossas aulas de ensino remoto. E atividade 8, a avaliação final do ATPC. Gostaria de chamar a atenção de vocês para que vocês reparassem em cada detalhe da construção dessa pauta. Cada imagem, a escolha de cada vídeo que será apresentado, a forma que ela foi disposta, que ela foi elaborada, porque tudo isso faz parte da construção do caminho. Quando vocês olham para a sala de aula, para os seus alunos, vocês olham para o trabalho que vocês terão que realizar, as habilidades que serão desenvolvidas,
vidas, né? E diante desse cenário, vocês tomam uma decisão. Qual é a melhor forma, né? Qual é a melhor estratégia? Como eu vou construir esse percurso? Então, nesse primeiro slide de atividades, eu trago duas imagens para vocês, né? Uma pessoa segurando ali, né, uma ideia, né, e que ela tá próxima a soltar, né? E as outras estão paradinhas, né? O que isso representa para gente, né, nesse momento de planejamento? E abaixo tem uma outra imagem. Quando eu coloquei nos objetivos a lacuna, né, o espaço que existe, o que tem nesse meio que separa o processo ou dificulta, né, o processo de ensino do processo de aprendizagem. De um lado, podemos, né, ressignificar ali essa imagem, ela pode ser um professor de um lado, os alunos do outro, né? Ou simplesmente pode ser o coordenador de um lado, os professores do outro, né? Ou ela pode ser uma área, esse bonequinho vermelhinho, ela pode significar uma área apenas, né? A linguagens e código, e do outro lado está a área de ciências humanas, né? Eu gostaria que vocês olhassem para cada detalhe dessa pauta e tentassem ressignificar. Tudo vai depender do olhar, né? E o nosso olhar, ela vem da nossa bagagem, ela vem da nossa prática, né? Quando temos um pensamento, esse pensamento ele traz sentimentos para a gente. E automaticamente esse sentimento ele provoca ações e essas ações provocam resultados. Então, para iniciar, qual é o pensamento que essas duas imagens provocam em você? Convido agora todos vocês a assistir essa animação. Espero que vocês apreciem. E depois, logicamente, se perguntem o porquê de uma animação.
Espero que tenham gostado dessa escolha. Conseguiram pensar o porquê da escolha de uma animação para esse início? Será que essa palavra, a animação, ela já nos remete a um sentimento? Quando nós pensamos nela, animar, dar vida. Quando nós pensamos na animação, que é a sucessão de desenhos que são feitos quase iguais, mas com detalhes, pequenos detalhes diferentes que vão se modificando, né? Ele é feito etapa por etapa e quando ao folhear ou gravar, né, ele dá uma ação contínua, ele dá um resultado, né, que é o filme, que é, né, a curta, e nós temos esse sentimento, né? Nós não entendemos muitas vezes, os nossos alunos não entendem como é construído, né, todo esse caminho. Será que eles entendem cada etapa desse processo? Será que fica claro, né, essa intenção? Eles têm clareza sobre cada etapa desse processo e quando nós gravarmos, quando nós olharmos para trás, ele vai ter essa noção do todo e sabem para onde eles estão indo quando nós estamos planejando a nossa aula. Então, o que nós podemos encontrar, né, nessa lacuna, nesse meio entre o estímulo dado, né, e as respostas que nós já tivemos e que nós teremos, o resultado que nós esperamos ao planejar as nossas aulas diariamente, ainda mais nesse formato de ensino remoto, né? Será que essa animação ela chama a atenção para a ação de como nós construímos essa ação, o entendimento de propósito, a compreensão da necessidade do outro, né? Será que essa animação ela proporciona esse estalo de perceber como nós podemos ajudar o outro partindo das nossas habilidades já desenvolvidas e aprender novas habilidades para que possamos no futuro desenvolver, ajudar a desenvolver em outros? E partindo dessa perspectiva, dessas questões levantadas pela sensibilização, gostaria de complementar com essa imagem. Essa imagem ela diz muito. Todos que estão aí, com exceção de dois, têm a mesma cor, né? E esses dois têm uma representatividade muito significativa. Por quê? É nítido que eles têm algo em comum. E que esse algo em comum, né, que pode ser a intenção, a energia, a sinergia, o engajamento, o propósito, a clareza de objetivo e de necessidade. Esses dois bonequinhos que estão em branco, eles têm a competência, a habilidade e a responsabilidade de conectar, de se conectar, né? E fazer com que essas duas pontas, esses dois grupos se liguem. E que cada grupo tenha um pensamento semelhante, tenha uma prática semelhante, um conhecimento semelhante, né? Um olhar semelhante, mas que quando estão juntos, eles são diferentes. Então, olhando para essa imagem que desperta vários olhares, vários pensamentos em cada um de nós, eu deixo e complemento mais com uma frase que diz: o que existe atrás de nós e o que existe à nossa frente são problemas menores, se comparados com o que existe dentro de nós. Então, gostaria que todos refletissem sobre essa imagem para a gente dar continuidade. O que é sinergia, então? Uma definição simples
significa que o todo é maior do que a soma das partes. Significa que a relação estabelecida entre as partes é, em si e por si, também uma parte. Não é uma parte, e sim a parte mais catalítica, mais poderosa, mais unificadora e mais excitante. A sinergia é a essência da liderança baseada em princípios. Ela catalisa, unifica e libera os poderes existentes dentro das pessoas. Influência, essa tal de sinergia, tem a ver no engajamento. Vamos analisar a imagem que está do lado? Percebam. Se olharmos na natureza, a sinergia está em toda parte. Se você colocar duas plantas lado a lado, as raízes se misturam e melhoram a qualidade do solo, de modo que as duas plantas crescem melhor do que se estivessem separadas. Se você coloca duas peças de madeira juntas, elas aguentarão muito mais do que o peso suportado por cada uma delas individualmente. E isso a física e a matemática comprovam. O todo é maior do que a soma das partes. 1 mais 1 é igual a 3 ou mais. Por que a sinergia é tão importante para o engajamento? Vamos pensar na nossa área de ciências humanas. Vamos pensar no nosso planejamento, no nosso replanejamento, no nosso processo de recuperação, nas decisões que tomamos e, principalmente, tentem visualizar os alunos por ano sério. Quais são seus alunos? Então vamos lá. Com essa visão em mente, vamos falar sobre alguns tópicos. Podemos considerar que a sinergia é quase um acordo coletivo de um grupo para deixar de lado os antigos roteiros e escrever um novo. O desafio está em aplicar os princípios de cooperação criativa aprendido na natureza e em nossas relações sociais. A essência de sinergia é valorizar as diferenças, respeitá-las, investir no ponto forte, compensar as fraquezas ou as limitações, as fragilidades. Como nós podemos, como parceiros de trabalho, como os alunos podem, entre eles, compensar essas limitações? Como nós podemos trabalhar nesse sentido? A sinergia mostra o quanto o professor e alunos estão abertos realmente para o princípio de que o todo é maior do que a soma das partes. Como podemos criar sinergia? Existe uma receita? O que pode existir entre o estímulo e o resultado esperado? A comunicação sinérgica, ela é um dos elementos principais, né? Abrir o coração, a mente e o modo de expressão para novas possibilidades, novas alternativas e novas opções. A busca por uma terceira alternativa é o que nós chamamos, muitos chamam de o caminho do meio. Esse é um grande segredo também. Ele é o quê? Ele é uma mudança de paradigma muito importante e representa o abandono da mentalidade do ou você ou eu. É preciso perceber a diferença que nós queremos dos resultados, né? Quando nós trabalhamos em grupo, às vezes eu não faço as coisas do jeito que eu acho que deva ser feito, né? Ou uso as ferramentas as quais eu domino. Talvez eu tenha que usar alguma coisa que eu tenha dificuldade ou não sei utilizar, mas que o outro, né, que é diferente de mim, ele tem essa habilidade, essa competência muito bem desenvolvida. E o trabalho em equipe, né, tanto dentro da sala de aula quanto, né, entre nós profissionais, elas se desenvolvem da mesma forma, né? Uma outra questão, valorizar as diferenças é a essência da sinergia, né? As diferenças mentais, emocionais e psicológicas entre as pessoas. É a chave
E a chave para valorizar as diferenças é perceber que todas as pessoas veem o mundo não como ele é, mas como eles são, né? Então, essa diferença, na verdade, ela agrega valor a cada etapa que uma pessoa coloca a sua prática, ela contribui com o seu conhecimento, ela vai somando valor nesse processo. E o resultado vai ser muito melhor do que aquele que nós esperamos. Então, se cada um colocar um pouco de estímulo, né, e nós conseguirmos desenvolver isso, né, no desenvolvimento da nossa aula, dentro da nossa sala de aula, mesmo que de forma remota, talvez os resultados nos surpreendam, né? E perceber que toda a natureza ela é sinérgica. Tudo está relacionado com todas as coisas, né? E nós falamos do trabalho interdisciplinar, né? Da importância dos temas transversais, né? E no relacionamento, que os poderes criativos, né? É nesse relacionamento que os poderes criativos se maximizam. Por que valorizar as diferenças é essenciais para a prática pedagógica? Então vamos lá. A pessoa realmente eficaz, ela tem a humildade e a reverência para reconhecer as suas limitações perceptivas e para reconhecer os imensos recursos disponíveis na interação com os corações e mentes de outros seres humanos. Essa pessoa ela valoriza as diferenças porque estas aumentam seu conhecimento, né, a sua compreensão da realidade. Quando somos deixados por conta exclusiva de nossas experiências, sofremos a falta constante de informação. É algo lógico que duas pessoas possam discordar e as duas estarem corretas? Não é lógico, é psicológico e é muito real. Vou dar um exemplo. Você vê a moça, se olhar eu vejo a senhora. Estamos os dois olhando para o mesmo desenho. E nós dois estamos certos. Vemos as mesmas linhas pretas, os mesmos espaços em brancos, mas damos a eles interpretações diferentes, porque fomos condicionados a interpretá-los de modos diferentes. Nós viemos de caminhos diferentes, nós fomos criados de forma diferente, tivemos experiências, formações diferentes, e com os nossos alunos não é diferente, né? Então, a importância de valorizar as diferenças, ela foi registrada numa fábula. Vocês imaginam qual seja? Para iniciarmos a nossa atividade 3, nós precisamos retomar as pautas anteriores. Precisamos repensar as nossas práticas pedagógicas, o caminho percorrido até esse momento, pensar sobre os temas transversais e como foi o desenvolvimento das habilidades até aqui, com foco na recuperação, no aprofundamento, na retomada. Nós vamos dar continuidade a essa atividade. Então, pensando nessa atividade, como eu iria apresentar a fábula a vocês, né? O como, qual a estratégia, como eu iria, qual é o espaço, né, a lacuna que existe entre o estímulo dado, né, a proposta de ensino e a expectativa de resultado, né, que é aprendizado do meu aluno, né, pensando nos nossos estudantes. E pensando em todos os aspectos gerais, qual é a melhor forma? E a gente se depara com várias alternativas. E qual é a melhor dela? Existe uma correta, uma mais adaptável, uma mais adequada? Só nós, como profissionais que conhecemos o nosso aluno, né, a nossa área, que podemos decidir isso, né, esse momento. Se vamos acertar ou não, é um aprendizado, né, no caso do erro e do acerto também. Então, eu tive que decidir. Me deparei com algumas alternativas. A primeira delas, solicitar que vocês acessassem um link abaixo e visualizassem, né, lessem o texto. A segunda alternativa seria apresentar o texto a vocês, por aqui mesmo, ou enviá-los, né?
em forma de documento pelo WhatsApp, uma alternativa que nós estamos utilizando com nossos alunos ou de outra forma, né? A terceira, gravar um vídeo contando essa fábula, né? Eu poderia até me caracterizar, eu não sei como seria, né? Mas resolvi não me arriscar. A quarta alternativa seria solicitar a um integrante do grupo de ciências humanas ou até o professor coordenador, quem sabe, para contar, para apresentar essa fábula, né? E essa fábula com certeza seria apresentada com todas as características, com todo o conhecimento, com todas as impressões de quem está apresentando, né? Com toda a emoção de quem está apresentando, com todas as suas habilidades e competências para apresentar essa fábula. E a quinta alternativa, dentre as outras, né, que teriam também, decidir eu mesma apresentar essa fábula, do meu jeito tímido de ser. Será que eu tenho essa habilidade? Será que eu tenho essa habilidade? Então vamos lá. Agora eu solicito que vocês pensem em seus alunos, né, nesse momento. Tentem visualizar a sala de aula, mesmo que de forma remota, enquanto eu conto essa fábula a vocês. Eu gravei o áudio da minha voz e enquanto eu estou contando, espero que vocês apreciem. Vamos lá? A importância de valorizar as diferenças foi registrada em uma fábula muito citada, chamada A Escola dos Bichos. Era uma vez um grupo de animais que decidiu fazer algo de heróico para resolver os problemas de um novo mundo, de modo que fundaram uma escola. Adotaram um currículo de atividades que incluía corrida, alpinismo, natação e voo. Para tornar mais fácil a administração, todos os animais participaram de todos os cursos. O pato era excelente em natação, na verdade, melhor que o professor, e conseguiu boas notas em voo, mas não se deu bem em corrida. Como ele era muito lento na corrida, precisou ficar após as aulas para praticar mais, inclusive abandonando a natação. E manteve esse esquema até que seu pé de pato ficou muito machucado e ele, no máximo, conseguia nadar um pouco, dentro da média. Como ele estava dentro da média, de acordo com o objetivo da escola, ninguém se importou com o problema, fora o próprio pato. O coelho começou em primeiro lugar na aula de corrida, mas sofreu um colapso nervoso por causa das dificuldades com a natação. O esquilo mostrou-se excelente em alpinismo, mas ficou frustrado com a aula de voo, porque seu professor o obrigava a começar do chão, sem permitir a decolagem do alto das árvores. Também passou a sofrer de cãibras por excesso de esforço físico e acabou tirando C em alpinismo e D em corrida. A águia era um aluno problema e teve de ser castigada severamente. Na aula de alpinismo, ela ganhou de todos, mas insistia em atingir o alto com suas próprias técnicas. No final do ano, uma cobra que conseguia nadar muito bem e também sabia correr, praticar alpinismo e até voar um pouquinho, tirou a média mais alta e foi considerada a melhor aluna. Os cachorros do mato fugiram da escola e não pagaram as mensalidades, porque a direção se recusava a incluir cavar e farejar no currículo. Eles mesmos ensinaram seus filhos a latir e mais tarde uniram-se aos porcos e tatus para fundar uma escola particular. Gostaram? Quais os sentimentos e pensamentos que vieram à cabeça de vocês? Será que se eu tivesse escolhido qualquer outra das alternativas, eu teria dado a liberdade a vocês da imaginação?
da criação. Qual que foi o estímulo? Qual que foi o resultado? Não existe a melhor alternativa, né? Existe uma proposta, uma expectativa, né, diante do que nós conhecemos, né, diante daquilo que nós temos como conhecimento durante a nossa caminhada. Né? Então, essa é uma questão para se pensar. Sempre quando nós vamos propor, né, a apresentação, a elaboração de uma aula, ainda mais agora remotamente, qual a melhor forma de atingir meu aluno? O que eu posso somar, agregar valor? O que eu posso colocar nesse espaço, nessa lacuna que nos separa nesse processo de ensino-aprendizado? Será que estamos realmente todos engajados? Existe sinergia em tudo que construímos e realizamos até aqui? Será que precisamos ressignificar, agregar mais valor? Será que eu posso contar mais com a habilidade do outro? Será que eu posso olhar para os meus alunos, fazer com que eles entendam o quanto é importância essa diferença entre eles e principalmente esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, o quanto de coisa boa, né, nós podemos construir, porque nós já estamos diante de muita coisa que nos assola, que é negativa. Será que nós podemos juntos construir nesse percurso até o final dessa pandemia algo que venha agregar valor para nosso aprendizado? E pensando nessa perspectiva, né, nesse pensamento, eu convido vocês a assistirem um vídeo, né, que fala sobre a diferença de grupo e equipes, né? Saiba diferenciar. Nós sabemos diferenciar mesmo no nosso dia a dia? Espero que vocês apreciem. E enquanto vocês, né, após vocês irem, gostaria que vocês fizessem uma reflexão. Será que podemos fazer algo diferente? Ter um novo olhar? O que existe na lacuna entre estímulo e resultado? O que pode existir na lacuna entre estímulo e resultado? Percebam que eu pergunto primeiro o que existe e o que pode existir. Né? Quais são as minhas habilidades e competências? Como posso contribuir? Quais são minhas fragilidades, limitações e como eu posso compensar? Vamos lá? Retomamos em seguida. Então, retomando, né, essa atividade, né, após vocês terem feito a reflexão, eu passo para esse painel, né, esse farol que tem nos guiado desde as primeiras ATPCs realizadas, né, onde pontinho menor ali, um menor fragmento é a habilidade, né? Depois, nós temos os objetos de conhecimento, temáticas e as competências gerais específicas. Eu sempre trago esse painel, né, esse farol, porque ele demonstra, né, assim como a escolha da animação, né, o quanto temos que caminhar e que nós temos que sempre começar do menor, do mais simples, do fragmento, né? E quando a gente olha competências específicas e gerais da área de ciências humanas, né? Elas são tão complexas e tão, vamos dizer, até que difíceis de desenvolver, porque nós estamos falando do desenvolvimento integral do indivíduo, né? Nós estamos falando de uma criança que está passando, né, fase por fase, tendo contato com diversos conhecimentos, diversos professores, né, mudando de uma escola para outra em alguns momentos, né, da sua vida e acumulando,
né, acumulando, ressignificando conhecimento, agregando valores à sua vida, né? E isso se torna complexo. E quando eu sempre olho, né, para essa dinâmica toda, né, nos remete o quanto nós temos que caminhar e o quanto nós precisamos planejar, replanejar, planejar e replanejar. E o quanto, principalmente, nós precisamos do outro, né, do meu colega de ciências, da área de ciências humanas, do nosso colega da área de linguagem, do nosso colega da área de exatas, né? Então, nós não podemos perder, né, o olhar, nós não podemos mudar o olhar, né? E no segundo momento, né, eu peço que vocês realizem aí as reflexões com o olhar na sinergia e no engajamento, respondendo as questões disparadoras e realizando uma síntese. E essa criança, jovem e adulto, em que condições sociais e emocionais se desenvolve a sua história de vida? Como estuda? Em que ambiente? De que tempo e recurso dispõe? Quais são os hábitos e interesses extra-escolares desses estudantes? Que apoio e orientação recebe de familiares, de amigos e colegas? Como reage às dificuldades afetivas e cognitivas? Como as expressa? Como ele se considera no ambiente escolar? Capaz ou incapaz, aceito ou excluído? Quais são suas crenças em termos de formação pessoal? E que metas pessoais e profissionais vem traçando, né? Quando nós falamos dos maiores, e que já estão no ensino médio, né? Então, essa reflexão ela foi feita, né, na pauta anterior, só que ela tinha um outro olhar, um outro foco, né? E agora nós vamos redirecionar. Como eu posso criar sinergia e estimular engajamento quando eu penso nessas questões, quando eu visualizo o meu aluno na ponta? E todo esse processo de ensino-aprendizagem ao qual eu tenho que desenvolver. No terceiro momento, vou pedir para vocês reanalisar as habilidades essenciais do segundo bimestre, as habilidades elencadas pela SEDUC, né, também do terceiro bimestre, e somente reavaliar as estratégias pedagógicas desenvolvidas até esse momento. Se possível, dialoguem com o seu parceiro de trabalho, com o seu coordenador, né? Um feedback sempre é muito bem-vindo, feedback construtivo, positivo, né? Para onde eu tenho que olhar, o que eu posso aprimorar, tem uma terceira alternativa, é aí que nós vamos construindo, agregando valor. O quarto momento, após essa análise, né, essa reflexão, selecione as estratégias que melhor atendem o desenvolvimento das habilidades essenciais, com foco em sinergia e no engajamento, no trabalho feito em equipe, em conjunto, observando os estímulos dados e a projeção de resultados que serão obtidos nos segmentos de ensino nesse terceiro bimestre. E por último, vocês terão tempo aí para sentar entre vocês, né, de forma virtual, né, de forma remota ou individual, né, respeitando as diferenças, as habilidades, enfim, e elabore um roteiro de atividades, né, para trabalhar com os alunos, levando em consideração as estratégias pedagógicas focadas em estimular a sinergia e o engajamento para o desenvolvimento das habilidades e o trabalho em equipe, de forma a construir boas práticas na área. Vocês já tentaram alguma coisa que o resultado não foi mais ou menos aquele que eu imaginei? Será que existe outra forma? Essa é a proposta. Um bom diálogo a todos vocês. Espero então que o diálogo entre vocês tenha sido muito produtivo, as reflexões tenham sido riquíssimas e que vocês tenham percebido até esse momento,
né, dessa caminhada, o quanto as diferenças podem ser valorosas e o quanto elas podem agregar valor. Que vocês tenham lembrado e relembrado as características de cada estudante ao qual vocês falam e que vocês juntos pudessem ou possam perceber entre esses diálogos que nós vamos continuar no próximo ATPC, que eu posso trabalhar sempre de forma positiva, sinérgica e estratégica para um melhor engajamento. Como todo final de ATPC, solicito a vocês que acessem o link abaixo e realizem a avaliação dessa primeira parte. Fica o meu enorme abraço a todos, a minha gratidão, e nos encontramos no próximo ATPC. Até mais!